trecho da obra Da Modinha ao Sertão, vida e obra de Catulo da Paixão Cearense, de Luiz Américo Lisboa Júnior. O Trovador, 1877 a 1910. A música no Rio de Janeiro. Surge o poeta e compositor. É imperioso ressaltar também que, paralelamente à popularização da modinha, a partir das duas últimas décadas do século XIX, no Rio de Janeiro, acontecia a forte penetração da música negra, que se estabelecia em redutos como o Bairro da Saúde e nas festas da Penha, amplamente influenciada pelas religiões de matrizes africanas, que formariam um núcleo cujos frutos seriam fundamentais para a formação futura do samba e suas diversas modalidades, além da criação das suas agremiações, como ranchos e escolas de samba, que seriam importantes referências para essa construção da nossa nacionalidade musical mestiça. As corporações também se faziam presentes com suas bandas, destacando-se a Banda do Corpo de Bombeiros, fundada em 1896, e ainda tínhamos os clubes carnavalescos, sobressaindo-se os Tenentes do Diabo, Democratas e Fenianos. O Rio de Janeiro musical era também construído com a proliferação das casas editoras, que comercializavam suas músicas, empregando muitos artistas, e a edição de livros de modinhas com editores empenhados em divulgá-los, notadamente a Quaresma e a Garnier. Nesse ambiente florescente, o jovem Catulo da Paixão Cearense iria impor-se e transformar-se numa das suas referências mais importantes. A história e o talento o favoreciam, e ele não deixaria de aproveitar as oportunidades. Como visto, após a morte do pai, Catulo foi trabalhar como estivador para sobreviver, sem deixar a boemia. No entanto, órfão, jovem, inteligente e disposto a vencer, começava a se tornar conhecido em virtude de sua fama de seresteiro, compositor, poeta e sua primeira música, Ao Luar, com subtítulo de Amenidade, composta em 1880, já era bastante conhecida. Ao luar, amenidade. Vê que amenidade, que serenidade, tem a noite em meio, quando em brando enleio, vem lenir o seio de algum trovador. O luar albente que do bardo a mente, no silêncio exalta, chora a tua falta, rutilante estrela de eteral candor. Minha lira geme no concerto extreme que a saudade inspira. Venha ouvir a lira que, sem ti delira, nesta solidão. Venha ouvir meu canto no fruir do pranto, com que a dor rorejo, lancinante arpejo, que das fibras tanjo deste coração. Vem, meu anjo, agora recordar nesta hora nosso amor fanado, quando eu a teu lado, mais que aventurado por te amar, vivi. Quero a fronte tua ver a luz da lua, resplandente e bela, descerra a janela que soluça o estro só pensando em ti. Dá-me o teu conforto que esse afeto é morto, que me consagravas quando te juravas, quando protestavas eviterno amor. Vem em um só momento dar ao pensamento radiosa imagem, depois, na miragem, deixa em tua ausência cruciar-me a dor. Neste mesmo ano de 1880, a música brasileira perderia, em 20 de março, o flautista Joaquim Antônio da Silva Calado, carioca, nascido em 11 de julho de 1848. Músico mais popular do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, era exímio flautista, circulando com desenvoltura tanto nos bailes da elite como em serenatas e festas do subúrbio. Foi o criador dos conjuntos de choro, que, sob sua orientação, teve, inicialmente, uma formação com flauta, cavaquinho e 2 violões. Calado, apesar da morte prematura, foi nomeado, em 1879, professor adjunto do Conservatório de Música, além de ter recebido o título de Cavaleiro da Ordem da Rosa, pela sua relevante contribuição à música brasileira. A última composição de Calado foi o choro Flor Amorosa,
editado logo após a sua morte, em 1880, e considerada por muitos estudiosos da música popular brasileira como o choro mais antigo, ou seja, o marco zero do gênero. No mesmo ano de sua edição, Catulo da Paixão Cearense colocou-lhe uma letra, tornando-a ainda mais conhecida, passando desse modo a ser o primeiro letrista de choro no Brasil. Flor Amorosa. Flor amorosa, compassiva, sensitiva, ó vê, por quê? Ó uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa. Pois olha, a rosa tem prazer em ser beijada, é flor, é flor. Ó, dei-te um beijo, mas perdoa, foi à toa, meu amor. Em uma taça perfumada de coral, um beijo dar não vejo mal. É um sinal de que por ti me apaixonei, talvez em sonhos foi que te beijei. Se tu quiseres extirpar dos lábios meus o beijo teu, tira-o por Deus. Vê se me arranca este odor de resedar. Sangra minha boca, é um favor, vem cá. Eu fiquei triste após depor um doce beijo em ti. Mas quem resiste? Tens quebranto? Nenhum santo pode tanto. Depois de te beijar, senti vontade de chorar. Chorei. Sim, eu te juro, eu te asseguro, eu te juro que pequei. Não deves mais fazer questão. Já pedi, queres mais? Toma o coração. Ó, tem dó de meus ais, perdão. Sim ou não? Sim ou não? Olha que eu estou ajoelhado a te beijar, a te oscular os pés, sob os teus olhos tão cruéis. Se tu não me quiseres perdoar, beijo algum e mais ninguém eu hei de dar. Se ontem beijavas um jasmim do teu jardim, a mim, ó porque juras, 1000 torturas, 1000 agruras, porque juras? Meu coração, delito algum por te beijar não vê, só por um beijo, um gracejo, tanto pejo, mas por quê? Catulo, todavia, apesar da vida boêmia que levava, primava pela boa aparência no trajar-se, não correspondendo ao estereótipo que o cantor de modinhas costumava apresentar, um malandro mal vestido, de péssima aparência e companhias que visitavam com frequência a delegacia. Procurou desde cedo impor-se nessa atividade mal vista pelas classes média e alta que frequentavam salões, festas, saraus e cultuava a literatura e a boa música, com uma postura que impusesse respeito, escolhendo bem seus companheiros de boemia, redimindo a modinha e seus cultores. Vejamos o que diz a esse respeito Carlos Maú, no livro Catulo. Nos áureos tempos das serenatas, quando ainda o violão sofria o repúdio dos salões burgueses, havia uma forte prevenção contra os trovadores de esquina, os seresteiros solitários que se encostavam ao poste do lampião de gás e, tangendo as cordas do pinho, tiravam o sono aos moradores da Cidade Nova, com os seus cantos roufenhos endereçados às gentis donzelas que habitavam os sobrados das ruas mal iluminadas. Mas não eram esses os verdadeiros seresteiros boêmios que já encontravam abertas as casas de boa gente ao seu ingresso. Catulo tinha o seu grupo de tocadores de violão, cavaquinho, flauta, flautim, saxofone, oficlide e clarineta, com o qual organizava os seus choros de madrugada. Eram todos funcionários públicos, homens com família constituída, de reputação ilibada e, muitos deles, com diploma do Instituto Nacional de Música. Para distingui-los dos capadócios, o poeta chamava-os de serenateiros e não de seresteiros, apelido que deixava os trovadores vadios sem categoria social definida. Era assim, de roupa escura e de gravata de laço feito em colarinho duro de ponta virada, no rigor da moda da época, que eles se apresentavam nas suas tocatas noturnas. E foram esses os pioneiros da grande batalha travada por Catulo para a reabilitação do violão e da modinha. Maú, 1971, página 119. O senador Gaspar da Silveira Martins, 5 de agosto de 1835 a 23 de julho de 1901, foi um político gaúcho de muita influência,
ocupou o cargo de ministro da Fazenda, conselheiro de Estado, pouco antes da proclamação da República e, logo depois, presidente da província do Rio Grande do Sul. Em 1889, foi o pivô da crise que culminou com a proclamação da República. O Marechal Deodoro, amigo de Dom Pedro II, concorda em participar da rebelião militar apenas para depor o gabinete do Visconde de Ouro Preto, Afonso Celso de Assis Figueiredo, 2 de fevereiro de 1836 a 21 de fevereiro de 1912, e volta para casa. No entanto, Benjamin Constant, 18 de outubro de 1833 a 22 de janeiro de 1891, informa como certo o que não era verdade, que Gaspar da Silveira Martins, desafeto de Deodoro da Fonseca, seria o escolhido para suceder Ouro Preto. Tal fato desencadeou definitivamente a proclamação da República, pois o Marechal Deodoro não aceitava ver um inimigo político-militar como primeiro-ministro e, com isso, concorda em assinar o decreto que institui o governo provisório republicano. Em 1885, Catulo participou de uma festa familiar onde se encontravam inúmeras pessoas da elite social do Rio de Janeiro. Cantou modinhas, sendo que foi muito aplaudido, e, entre os presentes, estava a esposa de Gaspar da Silveira Martins, que o convidou para ir à sua casa, no bairro da Gávea. No dia seguinte, pela manhã, dirigiu-se à casa do senador e, ao chegar ao destino, foi bem recebido, sendo convidado, após uma breve conversa, para ser professor de português dos filhos do senador. Ele receberia um ordenado pelas aulas e teria que morar no trabalho, sendo alojado em um quarto nas dependências externas da casa. Aceitou o convite, retornou à sua residência na Rua São Clemente, em Botafogo, fez as malas e mudou-se para um novo endereço. Aos poucos, Catulo conquistou a simpatia e o respeito da família, e Silveira Martins, percebendo seu empenho e conhecimento, permitiu que ele utilizasse a sua biblioteca, o que foi de grande valia para o jovem poeta, que devorava livros, acumulando com isso um grande conhecimento intelectual que lhe foi útil por toda a vida. Catulo permaneceu durante alguns meses na casa do senador Silveira Martins, saindo, após seus afazeres, para se encontrar com os amigos de Boemia e realizar serenatas. Porém, um acontecimento inesperado iria fazer com que perdesse o emprego e a proteção de uma das figuras mais importantes do Império e da República. Em 27 de setembro, após retornar de uma noitada com os amigos e sob o efeito de bebida, retornou à residência do senador. Chegando ao seu quarto, encontrou uma jovem em trajes íntimos que, ao vê-lo, saiu correndo insinuando que teria sido atacada por ele. E, logo, surgiram várias pessoas que concordaram com os apelos da moça, de nada adiantando os argumentos de Catulo de que não a conhecia, que ela havia invadido seu quarto e que não a molestara. Ameaçaram-no com prisão se ele não se casasse com a jovem para reparar a sua honra. Sem meio de defender-se, foi conduzido à delegacia ao amanhecer, mas sem a suposta vítima ou noiva, que havia desaparecido. Na presença do delegado, foram ouvidas as testemunhas, fizeram um livro de ocorrências e Catulo, desconhecendo as leis, saiu da delegacia acreditando que estava casado. Em seguida, na sua ausência, foi registrado seu casamento no livro da paróquia de Botafogo. Anos depois, quando foi realizar uma transação imobiliária, disseram-lhe que necessitava do consentimento da esposa, sendo, então, solicitada a certidão de casamento. Ele foi à igreja e verificou que no livro de registro não constava nem a sua assinatura nem da noiva, compreendendo, então, que tudo não passou de uma farsa e que ele fora usado para encobrir o erro de outra pessoa. Desempregado e sem o conforto da casa do senador Silveira Martins, Catulo foi morar num quarto alugado, no bairro da Cidade Nova, onde manteve um romance com uma vizinha que se chamava Donana. A boemia era seu modo de viver e aproveitar a juventude, a poesia e a música, o sustento.
Contudo, com o talento que tinha, sua fama crescia com rapidez e a necessidade de ser aceito nos meios intelectuais e sociais era o seu maior objetivo, pois, vindo de uma origem humilde, sentia que somente através da sua arte seria respeitado. Vivia ele, então, um conflito interno. Considerava-se um compositor e poeta, um artista popular, frequentando o subúrbio, presente em casa simples, boêmio, seresteiro e violonista, numa época em que essas atividades eram extremamente mal vistas por uma grande parcela da mesma alta sociedade que ele fazia questão de frequentar. Catulo acabou se impondo. Suas poesias tinham um rebuscamento literário que encantava a todos, mas ressentia-se ainda do reconhecimento dos acadêmicos, o que não tardaria muito a ocorrer.